Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Capítulo 4. Artigo 1º. Natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, em nos unirmos e consagrarmos a Ele. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é, indubitavelmente, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, de todas as criaturas, Maria é a mais conforme a Ele. Por conseguinte, a devoção que dentre todas as demais melhor consagra e assemelha uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais o será a Jesus Cristo. É por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita e inteira consagração da alma à Santíssima Virgem. E nisto consiste a devoção que ensino, ou por outras palavras, consiste numa perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Então, essa devoção à Santíssima Virgem é para sermos perfeitas imagens de Jesus, mais conformes a Jesus. E qual é o modelo mais perfeito a ser seguido? Quem que fez isso primeiro? Maria. Ela é por graça, que Jesus é por natureza. Ela é a vida de Jesus está toda nela. Os frutos da redenção estão todos nela. Então, se a gente se consagra a ela todinho, inteiramente, todos os seus bens exteriores, espirituais, toda a sua vida a ela, você vai se conformar à alma dela e assim à alma de Jesus. É a devoção mais perfeita, é a devoção perfeita para se assemelhar a Jesus. E o que é se assemelhar a Jesus? É viver o que Ele viveu, amar como Ele amou, sofrer, aceitar tudo, viver a vontade de Deus. Ele falou, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, quem quer se assemelhar a Jesus, faz a vontade do Pai, faz a vontade de Jesus. Para se assemelhar perfeitamente a Jesus, a gente tem que se destruir, morrer para nós mesmos, renunciar totalmente a nós mesmos e viver a vontade de Deus. Essa consagração do São Luís, ela é, eu coloco como um degrau para chegar à consagração da Virgem Maria no reino da divina vontade. Maria te leva até Jesus. Olha, Jesus, essa alma aqui foi consagrada a mim. Eu te dou essa alma para agora você, meu filho, fazer o trabalho nela. E Ele vai te revirar do avesso. Ele vai te ensinar como renunciar a si mesmo. É uma tarefa que a gente não consegue sozinho. Renunciar a si mesmo. Matar todos os nossos vícios. Morrer para nós mesmos. Não é com as nossas próprias forças. A gente não consegue. A gente nem sabe nem o que tem de ruim na gente. Não consegue enxergar a nossa alma sem a presença de Jesus. É Ele que coloca a lanterna, a luz. Ele é o sol que ilumina as trevas da nossa alma. Sem Ele não tem jeito. Sem o Espírito Santo. E Maria faz esse papel junto com a gente. E aí,
a gente faz essa consagração, o São Luís falou, são degraus da consagração. O degrau mais elevado da consagração é você buscar a santidade. E o mestre que vai ensinar essa santidade é o próprio Jesus. Não tem ninguém melhor do que ele, né? O próprio Jesus vai ensinar esse caminho da santidade através dos escritos de Luísa. Ele vai te ensinar a viver o dom da divina vontade. Você não tem mais vontade, você vive a vontade dele. Basta você dizer, eu quero viver a vontade divina. Ele vai te encaminhando. Você com suas próprias forças não consegue. Ele que faz o trabalho. Só que ele precisa do seu sim. Deus não faz nada sem a nossa vontade, sem o nosso livre-arbítrio para dizer quero. A gente tem que falar quero. Quando o anjo chegou para Nossa Senhora anunciando que ela seria a mãe de Deus, ele não chegou, ele queria o sim dela, ela teve que dizer sim. E com a gente é a mesma coisa. Jesus te pergunta, você quer me conceber na sua alma? Aí você tem que dizer, sim, eu quero. Aí ele vai começar o trabalho dele. E você vai aceitar tudo que ele fizer, confiando nele. Que ele vai fazer um trabalho, ele nunca vai fazer nada que não seja perfeito. Ele vai fazer tudo perfeito, perfeito. Nem sempre a gente vai entender as coisas que ele faz. Por exemplo, ele vai testar sua paciência. E aí você vai aceitar. Ele vai te mandar uns testes, né? Então, assim, tem muito assunto para falar sobre isso, de viver na divina vontade. Assim, eu falo aqui como um convite para quem não conhece, para conhecer, né? Para despertar nas pessoas que não conhecem. E quem já está vivendo, né, vai entender, vai saber o que eu estou falando. Artigo 1º. Uma perfeita e total consagração de si mesma à Santíssima Virgem Maria. Como fica dito, esta devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar-lhe nosso corpo com todos os seus sentidos e membros, nossa alma com todas as suas potências, nossos bens exteriores, chamados de fortuna, presentes e futuros, nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, virtudes e boas obras passadas, presentes e futuras. Então a gente não tem mais nada, tá tudo com Maria. Quando a gente consagrar, tudo está consagrado a ti, não é? O meu corpo, a minha alma, os meus membros, as minhas mãos, as minhas pernas, a minha voz, todas as potências da minha alma, todas as minhas virtudes, está tudo com ela, guardado com ela. Nossos bens interiores e espirituais, nossas boas obras passadas, presentes e futuras, tudo consagrado a ela. Que maravilha, tá guardado muito seguro, num banco que nunca vai falir, sempre vai multiplicar, sempre vai estar dando mais riqueza. Numa palavra, devemos dar tudo o que temos na ordem da natureza, na ordem, né, natural, todos os bens que a gente possui, e na ordem da graça. E tudo o que podemos vir a ter no futuro. O futuro, na ordem da natureza e da graça. O que a gente tem hoje e o que a gente vai ter no futuro. É isso sem excetuarmos nada. Então, é renunciar a tudo. Renuncia tudo, não se apegar a nada. Tá tudo consagrado a ela. Nem um centavo, nem um cabelo, a menor boa ação, e por toda a eternidade. Sem pretendermos esperar outra recompensa pelo nosso oferecimento e serviço, além da honra de pertencer a Jesus por ela e nela. Ainda que esta amável Senhora a não fosse, como é sempre, a mais liberal e agradecida de todas as criaturas. Então a gente vai consagrar tudo a ela sem esperar nada em troca. Só de saber que você é de Jesus, essa é a sua recompensa. Não tem nada melhor que isso.
saber que eu pertenço a Jesus e a Maria. Essa é a recompensa, eu não vou esperar nada em troca. Então a gente vai explicar cada parte dessa. É preciso notar neste ponto que há 2 aspectos nas boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito, ou para melhor dizer, o valor satisfatório, impetratório e o valor meritório. O valor satisfatório ou impetratório de uma boa ação consiste em satisfazer a pena devida pelo pecado, ou em alcançar uma nova graça. O valor meritório ou mérito consiste em uma boa ação merecer a graça e a glória eterna. Ora, nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, damos-lhes todo o valor satisfatório, impetratório e o valor meritório, ou seja, as satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Damos-lhes os nossos méritos, as graças e virtudes, não para comunicá-los a outrem, mas para que, como depois diremos, ela conserve, aumente e aperfeiçoe. Os méritos, graças e virtudes são, pois, propriamente falando, inalienáveis. Só Jesus Cristo, tornando-se a nossa garantia junto do Pai, nos pode comunicar os seus méritos. Damos-lhes as nossas satisfações para as comunicar a quem entender para a maior glória de Deus. Esse parágrafo é um pouquinho complicado, vou tentar explicar. O que acontece? Eu recorri ao Padre Paulo para tentar explicar esse parágrafo do valor das nossas obras. Todas as nossas boas obras, o que a gente faz quando a gente está em estado de graça, possui uma satisfação e um mérito. Possui um valor satisfatório ou impetratório e um valor meritório. Eu vou começar pelo valor meritório, que eu tive mais dificuldade para entender. O valor meritório é o seguinte: a gente faz uma boa obra e a gente merece uma recompensa por essa boa obra que a gente fez, por justiça. E aí, o que a gente faz? A gente dá esse valor para Maria. Mãe, eu estou fazendo essa oração, eu sei que tem um mérito. Essa oração minha tem um mérito com Deus. Não é aqui na terra, é no céu, na glória. Então, tudo que você fizer aqui, você vai ser compensado por suas boas obras. E você vai dar para Maria esse mérito, ela vai guardar para você. Só que esse mérito, esse valor meritório não pode ser alienado, não pode ser passado para ninguém. Ela vai fazer o que com ele? Ela vai conservar, aumentar e aperfeiçoar os méritos que você consegue com as suas boas obras, as graças que você recebe e as suas virtudes. Então isso é maravilhoso, porque o nosso vaso, a nossa alma é muito frágil. Como que a gente vai guardar um tesouro na nossa alma só? Tem que ter um lugar para custodiar essa graça, essas virtudes, esses méritos. Então, por exemplo, eu consigo a virtude da paciência, né? Eu consigo essa virtude da paciência, né? Uma graça que Deus me deu dessa virtude. Aí eu vou, mãe, todas as minhas virtudes eu coloco no seu coração, guarda para mim, guarda, aperfeiçoa, aumenta. Isso é maravilhoso. E ela aumenta, ela sabe fazer, frutifica, multiplica tudo que a gente dá para ela. Conserva para a gente não perder. Porque o Padre Paulo falou, vamos supor que um filho consagrado de Maria fez boas obras, jejuns, mortificações, orações, meditações, adorações, tudo que a gente faz de bom, que é graça de Deus, não devemos esquecer disso. Aí a pessoa cai em pecado mortal. Só que aí o seu mérito, a sua graça, a sua virtude está lá guardado com Maria. Está seguro. Aí você cai em pecado mortal, desgraçadamente você caiu. E ela vai te dar a graça da contrição perfeita. Você vai se arrepender, vai chorar o seu pecado, vai
vai doer, porque você ofendeu o seu Deus que você tanto ama. O amor que você conseguiu, né, que é uma graça também, o amor que você tem por Deus é uma graça. E aí você ofendeu Jesus. Nossa, que dor que eu sinto, mãe, que dor. É ela que está dando essa graça para você. Se você está sentindo uma dor porque ofendeu a Deus, é graça. Ela que te deu. E aí ela conserva o que você já tem, o que você já tinha, você não perde, você vai lá, confessa, chora, confessa, lava de novo sua alma e volta. E você não perdeu. Agora, se for uma pessoa que não é consagrada a Maria, ela lutou, fez um monte de boa obra, tem os méritos, né, por causa dessas boas obras que ela fez, mas não guardou no coração de Maria. Aí desgraçadamente cai em pecado. E aí perde tudo. Todos os méritos. Ela pode perder, está sujeita a perder esses méritos. Porque não estava guardado no banco seguro, que é Maria. Então tá vendo a importância que tem você guardar seus tesouros? Porque assim, é uma luta espiritual que a gente tem, né? A gente tem que estar sempre vigiando e orando, e a gente alcança os méritos e perde. É triste. Aí a nossa boa mãe maravilhosa tá dizendo: meu filho, consagra tudo a mim, a sua vida, tudo, consagra seus méritos, me entrega, eu quero guardar para você. Meu coração tá aqui cheio de amor para receber, eu tô ansiosa aqui para receber meus filhos, para guardar tudo para eles, porque eu não quero que ninguém perca nada, eu vou multiplicar para você, eu vou guardar, eu vou conservar. Então me dá sua vida, sua alma, seus bens, seus filhos, seu esposo, consagra tudo a mim. Eu vou fazer, confia em mim, ela tá te pedindo, confia em mim. Eu sempre vou fazer o melhor para você, sempre, eu sou sua mãe que te ama tanto, me dá tudo que é seu, que você é uma criança, você não sabe direito lidar com tanto tesouro, eu vou guardar para você, é assim que ela fala. E aí, esse é o valor meritório. O valor impetratório das nossas orações, das nossas boas obras, é quando você, por uma boa ação, consiste em satisfazer a pena pelo pecado ou em alcançar uma nova graça. O valor satisfatório ou impetratório de uma boa ação consiste em satisfazer a pena devida pelo pecado ou alcançar uma nova graça. Então, a minha oração tem um valor, a minha boa obra tem um valor satisfatório para apagar as minhas penas, as penas dos meus pecados. O que eu faço aqui apaga as penas dos meus pecados. Por exemplo, eu vou na missa e tem uma indulgência. Naquele dia tem por exemplo, teve o jubileu dos 60 anos da Arquidiocese de Brasília. Aí, se você estivesse em estado de graça, você conseguia uma indulgência, né? Tinha as condições. Aí você está satisfazendo os seus pecados, os seus pecados para apagar suas penas do purgatório. Porque mesmo que se você está em estado de graça, você morre, mas o seu pecado foi apagado, mas você deve pagar. Porque só vai direto para o céu quem é santo, que não tem nenhum defeito, nenhuma mancha na alma. E aí, as suas boas obras têm esse valor de satisfazer a justiça divina e você pagar seus pecados. Só que você também pode impetrar, pegar essa boa ação para aplicar em outra pessoa. E aí é o valor impetratório. Você pode alcançar oferecer essa indulgência, por exemplo, para outra alma, para pagar os pecados dela. Mas quando você consagra seus bens espirituais a Maria, você já não pede mais para as pessoas. Por exemplo, você vai na missa, consegue a indulgência, você pode aplicar para a sua alma ou para a alma de outra pessoa. Quando você é consagrado, você não entrega não aplica nem para você nem para outra pessoa, você entrega para Maria a indulgência, o bem,
esse valor. Mãe, é seu. A senhora vai aplicar em quem a senhora quiser. E aí você pensa, nossa, mas aí eu não vou poder rezar pelos meus parentes, pelos meus amigos, pelo meu esposo, porque eu vou conseguir os bens e vou dar para outras pessoas. Vou entregar para Maria e ela vai dar para outra pessoa. Maria sabe muito bem que você quer salvar seus parentes, seus amigos. Ela é maravilhosa, gente. Ela não vai deixar de salvar seu esposo e salvar outras pessoas e deixar de salvar sua família. Não. Ela está te vendo ali como uma filha fiel, dedicada, que é fiel à devoção, que sempre está recorrendo a ela, que a sua vida é para ela e para Jesus. Ela vai olhar para sua família, ela vai olhar para os seus amigos. Você pode conversar com ela sobre essas pessoas, sobre essa preocupação que você tem com as pessoas, mas você vai confiar nela. Porque, vamos supor, por exemplo, vamos pensar numa situação prática. A gente está lá, eu estou lá na missa e consegui fazer preencher todos os requisitos para conseguir a indulgência. E aí, o que eu faço? A indulgência plena, aquela que apaga tudo. E aí eu poderia tirar uma alma do purgatório, nesse momento, nesse instante. Uma alma que está lá, sei lá, desde quando Jesus ascendeu ao céu, está lá muitos anos. Tem 2000 anos que a alma está lá, vamos supor. E aí eu vou à missa, consigo essa indulgência e vou e falo assim, mãe, eu vou aplicar essa indulgência para minha alma, porque quando eu morrer eu quero ir para o céu direto. Não, senhora. Se você é consagrado, você vai entregar para mim. E eu que vou saber, eu como mãe, eu que vejo tudo, eu que sei quem é o filho que está mais precisando, porque todos somos filhos dela. Aí ela vai falar assim, não, minha filha, quando você precisar de alguma coisa, eu vou te dar. Quando sua família precisar, quando seus amigos precisar, eu estou cuidando de tudo na sua vida. Sua vida é minha, eu que cuido para você, eu sei o que é melhor para você. Mas agora essa indulgência eu vou aplicar numa alma que está lá no purgatório, de um irmão seu que está lá já tem 2000 anos. Entendeu? Então ela é que sabe, ela vai aplicar, ela é a mais sábia de todas. Ela que vê tudo, ela ama todos, ela ama igual Deus ama a gente, ela ama de forma perfeita. Então ela que sabe. Por isso que é bom entregar para ela, porque às vezes você vai desperdiçar uma graça, uma indulgência, um bem, um valor, porque você não sabe aplicar. Você é um investidor que não tem experiência nenhuma com nada e quer já investir valores altíssimos, digamos assim, porque os valores esses valores são altos, são bens muito preciosos. Então a gente entrega para ela. Agora, falando sobre os méritos, o Padre Paulo estava falando, os méritos que a gente consegue para nós, por exemplo, porque o mérito das nossas boas ações vai alcançar a vida eterna. Mas quem primeiro conseguiu esses méritos foi Jesus, porque a gente, com a nossa humanidade, mesmo que a gente fosse perfeitos assim, nunca ofendesse a Deus, as nossas obras nunca conseguiriam abrir as portas do céu, que foi o que Jesus fez com a vida dele aqui. Os méritos da paixão de Jesus, os méritos, esse valor meritório das obras de Jesus, dos atos de Jesus, são infinitos. Só Ele, só Jesus, Deus sendo homem, consegue esse valor infinito de méritos. Só Ele poderia alcançar esse mérito, porque o mérito não é uma recompensa pelo que a gente faz. Então Jesus morreu na cruz, passou por tudo que ele passou, e qual foi a recompensa? O mérito abriu as portas do céu. Só ele poderia fazer isso. Só ele poderia nos dar a vida eterna. Ele com os méritos dele, com as obras dele, o mérito que ele ganhou foi a salvação de todas as almas que queiram se salvar, a redenção, o céu aberto para a gente. Só ele poderia conseguir isso. Então, a gente faz as nossas boas obras para conseguir a nossa vida eterna,
mas é por causa dos méritos de Jesus. A gente sempre vai se agarrar aos méritos dele. Ele deixa esses méritos disponíveis para a gente. Ele vai explicar depois sobre isso no livro do céu. Eu vou ler uma parte sobre isso. Por exemplo, um exemplo para entender esse mérito de Jesus. Vamos pensar em Noé. Noé era justo aos olhos de Deus. Justo. O que Noé fez, a obra que ele fez, ele salvou a humanidade. Ele construiu a arca, colocou lá os casais de animais e ele salvou a humanidade. Se não fosse Noé, teria destruído tudo. Mas não, ele ficou lá, uma cópia de cada animal e a família dele, e perpetuar a terra de novo. Olha a obra que ele fez, o ato que ele fez, o mérito que ele teve. Mas esse mérito ele não conseguiu ir para o céu no momento que ele morreu. O que ele teve que fazer? Ele teve que esperar Jesus o Verbo se encarnar, passar por tudo que ele passou aqui, ascender ao céu e abrir as portas do céu. Até enquanto Jesus estava aqui, vivendo aqui, enquanto ele não morreu, enquanto ele não foi ao céu, o céu ficou fechado. Então a alma de Noé estava no limbo, porque mesmo com esse ato tão lindo que ele fez, tão importante, ele não conseguiu entrar no céu, porque só Jesus tinha capacidade de fazer um ato que pudesse ter esse mérito tão grande. Então estava lá no limbo José, um santo que a gente pensa assim, mas José ficou no limbo, esperando Jesus. Jesus ascendeu, foi lá, buscou todas as almas que estavam lá, os santos, os justos, Abraão, Adão, José, todos os justos que viveram antes do Antigo Testamento estavam lá esperando Jesus, porque mesmo com essa vida santa que eles tinham, os profética e tudo, eles não tinham capacidade com seus próprios atos de ter esse mérito para abrir a porta do céu. Só Jesus tinha. Aí você, o consagrado, coloca tudo no coração de Maria. Daqui segue: que por essa devoção damos a Jesus Cristo tudo o que lhe podemos dar. Fazemo-lo da maneira mais perfeita, visto ser pelas mãos de Maria, e damos assim muito mais do que pelas outras devoções, em que lhe consagramos parte do nosso tempo, ou parte das nossas boas obras, ou parte das nossas satisfações e mortificações. Aqui tudo fica dado e consagrado, até mesmo o direito de dispor dos bens interiores e das satisfações que se ganham com as boas obras de cada dia. Então, quando a gente consagra a Maria, que vive essa devoção perfeitamente, todos os segundos da nossa vida são consagrados a Maria. Eu não tenho mais vontade, é dela, é tudo dela. Eu faço tudo para agradar a ela e assim agradar a Jesus. Se eu vivo assim, ofertando tudo a Maria, tudo que eu faço, o meu trabalho, se eu vou trabalhar, eu consagro o meu trabalho a Maria. Eu vou estar vivendo, dando tudo de mim para Jesus, todo o meu tempo, toda a minha vida vai ser para Ele, se eu pensar assim. No início do dia, eu consagro todo o meu dia a ela, já faço minhas orações entregando tudo para ela, eu vou estar entregando tudo para Jesus. Na vida religiosa, isto não se pede nem mesmo numa ordem religiosa. Na vida religiosa, dão-se a Deus os bens de fortuna pelo voto de pobreza, os bens do corpo pelo voto de castidade, a vontade própria pelo voto de obediência e, às vezes, a liberdade física pelo voto de clausura. Mas não lhe dá a liberdade ou o direito de dispor do valor das boas obras. Não se renuncia, tanto quanto é possível, ao que o cristão tem de mais precioso e mais querido, que são os seus méritos e satisfação. Então, o que o cristão mais se apega é isso, as indulgências, as orações, o que a gente, antes de conhecer essa devoção, tudo que a gente faz é pensando em nós mesmos. Eu rezo, eu quero os méritos para mim, para minha alma, só penso em mim. Não, agora não. A gente entrega tudo para Maria e ela vai aplicar para todo mundo.
e vai guardar os seus méritos, vai guardar os valores que você tem, a sua fortuna. Nem na ordem religiosa se faz isso, porque as religiosas não ofertam todos esses bens espirituais para Maria. Não abrem mão disso e consagram a Maria. Segue ainda que uma pessoa assim, voluntariamente consagrada e sacrificada a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de qualquer das suas boas ações. Tudo o que sofre, tudo o que pensa, diz e faz de bom, tudo isso pertence a Maria. Ela pode empregá-lo segundo a vontade de seu filho e para a sua maior glória, sem que todavia esta dependência prejudique de algum modo as obrigações do Estado a que essa pessoa atualmente ou no futuro pertença. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por seu ofício ou por outra razão, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular, pois esta doação total só se faz conforme a ordem que Deus estabeleceu e os deveres de Estado. Um outro exemplo é que eu sou intercessora de uma associação, Michele. Então, eu como intercessora, eu tenho o dever de impetrar por essa associação. Né? Deus me deu essa missão de ser intercessora deles. Então, eu posso, mesmo sendo consagrado, o valor das minhas obras, dos meus bens, das minhas orações, estar com Maria, mas por causa dessa minha obrigação de intercessora, eu posso aplicar as minhas orações para pedir pela associação. Então, eu faço as minhas orações específicas pedindo para aquele pedido, né? Isso não deixa, não quer dizer que eu não esteja consagrando tudo a Maria. Eu estou fazendo a minha obrigação de intercessora, igual o padre, né? O padre também tem as suas obrigações de sacerdote. Então, o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa, ele pode aplicar a um particular. Enfim, segue-se que esta consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele, a nosso Senhor como ao nosso fim último, a quem devemos tudo o que somos, como a nosso Redentor e nosso Deus. Agora eu vou ler os trechos do Livro do Céu sobre o que a gente leu. Que o São Luís falou que Maria, que toda a devoção deve ser para nos conformar a Jesus, e que Maria era a mais parecida com Jesus. Ela é por graça o que ele é por natureza. Então, essa consagração por meio dela é a mais perfeita. Aí ele fala que Luísa fala no volume 2. Naquele momento parecia-me ver a nossa mãe rainha como se fosse outro Deus, com essa única diferença, que em Deus ela é sua própria natureza, em Maria é graça obtida. Sim, Jesus revelou para ela, né, que tudo que ele é por graça, tudo que ele é por natureza Deus, ela é por graça. E ela ficou espantada, porque parecia ver Nossa Senhora como um outro Deus, só que com essa única diferença. Deus é Deus por natureza e ela é por graça obtida. No volume 3, ela fala assim: esta manhã comunguei e, encontrando Jesus e a mãe, estiveram presentes. E que maravilha! Olhei para a mãe e vi seu coração transformado no menino Jesus. Olhei para o filho e vi no coração da criança o da mãe. O mesmo coração, como se eles fossem o mesmo ser, né? Um transmutado no outro. No volume 4, Luísa fala: eu vi diante de mim uma luz sem fim e entendi que a bem-aventurança habitava nessa luz. E ao mesmo tempo viu diante daquela luz a rainha, a mãe rainha, que foi toda absorvida pela Santíssima Trindade. E ela absorveu em si as 3 pessoas divinas,
de tal forma que foi enriquecida com as 3 características próprias da Santíssima Trindade, ou seja, poder, sabedoria, caridade. E assim como Deus ama a raça humana como seu nascimento e como a partícula que saiu dele, e deseja ardentemente que essa parte de si mesmo volte para ele, também a Rainha Mãe, participando nisso, ama a raça humana com amor irreprimível. Então, Maria absorveu todo o poder, a sabedoria e o amor de Deus, todo. E ela nos ama como Deus ama. Então a gente pode se apegar a isso e confiar cegamente nela. Cegamente, porque ela nos ama como Jesus nos ama, como Deus Pai nos ama, com o mesmo amor. No volume 11, Jesus fala para Luísa: minha filha, tu não podes compreender bem o que foi a minha querida mãe para mim. Eu, vindo à terra, não podia estar sem céu. E meu céu foi minha mãe. Ele, quando veio, se encarnou, ele não viria se não tivesse um céu aqui. Ele é Deus, ele não poderia ficar sem o céu. E o céu foi a mãe dele. Entre eu e ela passava tal eletricidade que nem sequer um pensamento houve nela que não o tomasse de minha mente. E este tomar de mim, a palavra e a vontade, o desejo, a ação e o passo, em suma tudo, formava neste céu o sol, as estrelas, a lua e todas as alegrias possíveis que a criatura pode me dar e que pode ela mesma gozar. Então, Maria não tinha pensamento, nem sequer um pensamento. Tudo ela tomava de Jesus, tudo. A palavra, a vontade, o desejo, a ação, o passo, tudo ela fazia de acordo com a vontade de Jesus. Ela não dava um passo sem a vontade dele. E isso formava nesse céu que era ela, o sol, as estrelas, a lua, todas as alegrias que ele tinha. Por ela fazer isso. Ela não dá um passo, fazer tudo por ele, para ele. Como me deleitava neste céu. Como me sentia consolado e refeito de tudo que ele sofria por causa desse céu que era a mãe dele. Também os beijos que me dava minha mãe encerravam um beijo de toda a humanidade e me restituíam um beijo de todas as criaturas, porque ele falou em outro texto que nossa vida está nela. Então, quando ela dava um beijo nele, era como se toda a humanidade o beijasse. Em tudo me sentia a minha doce mamãe. Me sentia no respiro. E se era afanoso, me aliviava. A sentia no coração. E se eu estava amargurado, ela adoçava. No caminho, se eu estava cansado, dava-me alento e repouso. E quem pode dizer-te como me sentia na paixão? Em cada flagelo, em cada espinho, em cada chaga, em cada gota de meu sangue, em tudo me sentia e me fazia o ofício de minha verdadeira mãe. Ah, se as almas me correspondessem, se tudo tomassem de mim, quantos céus e quantas mães teria sobre a terra? Então, o que a gente faz nessa consagração é imitar Maria. E ele fala que Maria correspondia a ele em tudo. Tudo ela tomava dele. E é isso que ele quer de nós. Que sejamos outras mães dele na terra. Outros céus de Jesus na terra. Outros paraísos dele aqui na terra. Porque ele ainda está aqui. No sacrário. Só que ele está sofrendo. Sofrendo muito. Sofrendo tudo. Ele sofre na Eucaristia tudo que ele sofreu nos seus 33 anos de vida mortal. Só que nessa época ele tinha a mãe dele aqui, que aliviava, que era o céu dele. E ele precisa, ele tem sede de amor aqui na terra. Ele está aqui, sofrendo muito, 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 querendo formar essas mães que tomam tudo dele, que pensam com o pensamento dele, que caminham com os passos dele, que fala com a voz dele, que age com as mãos dele. Ele quer formar essas almas
que correspondem a tudo, assim como a mãe dele. Então, consagrando tudo à mãe dele, vamos imitá-la. No volume 4, ele vai falar agora dos méritos que eu falei, sobre os méritos dele, que só ele poderia abrir o céu e tudo aquilo que eu expliquei. Ele fala no volume 4: minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem em minha paixão são tantas torres de fortaleza nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo destas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. Ele deixou disponível os méritos dele para a gente. Tem um trecho que ele explica o seguinte, que o que ele quer da alma, que renuncie a si mesmo, que renuncie tudo, todas as paixões, os vícios, os pecados. E ele é um rei muito rico, muito poderoso. E ele sai pelo mundo procurando a alma, a mendiga mais pobre, cheia de lama, toda suja. E ele fala para ela: eu quero você morando comigo no meu palácio, mas você tem que largar tudo que você tem aqui, todos esses trapos seus. Você vai se lavar e vai morar comigo. Tudo que é meu, toda a minha riqueza eu vou te dar, é sua, tudo seu. Só que você tem que largar tudo. É isso que ele quer da gente. Ele quer nos levar para a graça dele, viver com a gente. Mas a gente tem que largar tudo, morrer, deixar tudo. E a gente vai participar de tudo que é dele, os méritos dele. É uma fortaleza que ele deixa à nossa disposição, mas a gente tem que largar nossos trapos, nossas misérias, largar tudo. Em outro trecho ele fala no volume 9: minha filha, te recomendo que não saias de dentro de minha vontade, porque minha vontade contém tal poder que é um novo batismo para a alma. E mais que o mesmo batismo, porque nos sacramentos há parte da minha graça. Em troca, em minha vontade está toda a plenitude. No batismo é removida a mancha do pecado original. Mas permanecem as paixões, fraquezas, na minha vontade, destruindo a alma o próprio querer, a vontade própria, o amor próprio, destrói as paixões, as fraquezas e tudo o que é humano, e vive das virtudes, da fortaleza de todas as qualidades divinas. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre as promessas do batismo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.